Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar de pé para a gente fazer a oração inicial, né? Já dando a abertura desse culto de ensinamento. Louvado seja Deus. E que nessa noite você possa fechar teus olhos juntamente comigo e possa orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, já estamos aqui diante da Tua presença, Deus, te pedindo um abraço de perdão, te pedindo um abraço de reconciliação. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai da glória, Deus Santo, nesse momento queremos apresentar este grande início de culto, que já está começando neste momento, Deus. Senhor, hoje vai ser um culto especial porque vamos falar acerca da Tua palavra, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que transforma, Deus, e a Tua palavra que ainda possibilita a reconciliação para o homem que está em abismo, para o homem que está separado do Senhor. Senhor, é a Tua palavra que é essa mediação, como disse o nosso Cristo. Deus, nesta noite também, Senhor, em especial, eu quero Te apresentar a mente dos nossos irmãos, eu quero Te apresentar os vossos corações. Deus, aqueles que já estão aqui neste lugar, aqueles que estão a caminho desta casa chamada casa de oração, casa de concerto, casa, Senhor, a qual nós vamos aqui nos aprofundar nos textos bíblicos. Te pedimos em nome de Jesus que a mente dos nossos irmãos, que o coração dos nossos irmãos possam estar aperfeiçoados para receber a Tua poderosa palavra. Deus, que nós não possamos ser achados de forma alguma falhos diante das sagradas escrituras, pois estamos em um tempo em que muitos estão apostatando da fé, se desviando dos rudimentos, como Paulo afirmou, dizendo para nós que não era para nós acreditarmos de nenhuma forma em outro evangelho, se possível for até aqueles que pregassem aos apóstolos, aos profetas, ou até mesmo a anjos que poderiam do céu descer e pregar o outro evangelho, como disse o apóstolo Paulo, é anátema, é amaldiçoado, não é verdadeiro, não pode ser compreensível, não pode ser compreendido. Mas o evangelho, Deus, a qual nessa noite vamos aqui ministrar, o evangelho a qual nesta noite vamos aqui nos aprofundar, é aquele que Oséias disse: por falta de conhecimento o povo perece, por falta da verdade o povo tem perecido. Não é, Senhor, porque não tem pessoas que querem pregar essa realidade, é porque estamos muito ausentes dos ouvidos acerca da palavra verdadeira. Como nós ainda há pouco estávamos relatando, ó Deus, Senhor, há muitos movimentos, mas poucos querem aprender acerca da palavra genuína e acerca da palavra verdadeira. Há muitos movimentos que não transformam, que não mudam, que não levam o crente a sair do analfabetismo bíblico, da cegueira espiritual, mas muitas pessoas aderem a esses tipos de movimentos que não trazem mudança, que não trazem transformação. Mas nesta noite, nós estamos aqui como Teu povo, para ser transformado pela Tua palavra. Não queremos, ó Deus, de nenhuma forma, nos achar jamais sabedores da Tua palavra. Queremos dia após dia, na humildade do Teu Espírito, a cada dia mais aprender
a cada dia mais colocar em prática o que temos aprendido neste lugar, Deus. Que nesse altar não saia a verdade do Evangelho, que nesse altar não saia a pregação cristocêntrica, que nesse altar não saia o ensino, que nesse lugar seja um lugar onde as pessoas entram e elas possam compreender que o que vai mudar elas não é a palavra do pastor, o que vai mudar elas não é o louvor, o que pode mudar elas é a pregação da tua palavra, pois a tua palavra é inerrante, a tua palavra, Senhor, é sabedoria dos céus, a tua palavra é verdade para ser compreendida, a tua palavra é o ensino para ser vivido, a tua palavra, Senhor, somente a tua palavra, Senhor, que essa geração possa compreender o valor da pregação, que essa geração possa compreender o valor do culto de ensinamento, do culto a qual nós vamos nos aprofundar nas Sagradas Escrituras. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, estamos vivendo os últimos dias da igreja, da pregação, estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui. E cada dia mais que passa, Deus, eu vejo quanto há necessidade da igreja brasileira conhecer o que se carrega. Temos tantos crentes carregadores de Bíblia, tantos crentes que levam a Bíblia em suas mãos, mas não conhecem o que eles mesmos levam. Não sabem o poder, não sabem que o que fazem deles verdadeiros crentes não é apenas sentar em um banco de uma igreja, não é apenas a frequência deles no culto. O que fazem deles servos de Deus é a palavra lida, é a palavra examinada. Como disse, ó Pai amado, o Senhor afirmando e dando a direção, orientando. O Senhor disse para Josué: é necessário que nela tu medita de dia e de noite, não te desvie da verdade. Ainda mais, o salmista Davi esclarece no Salmo 1, ele diz que o nosso prazer esteja na lei do Senhor, e nela possamos meditar dia e noite, que possamos ter a tua palavra. Deus, estamos sedentos sim da tua palavra, estamos sedentos das Sagradas Escrituras, e é noite hoje de aprendermos o que estamos carregando em nossas mãos. É noite hoje de compreendermos, Jesus, o poderio, a autenticidade da palavra. Nós temos hoje, aleluia, um estudo acerca da tua palavra, para o crente compreender, para o crente não ser ausente de nenhuma forma na compreensão acerca do que ele tem como prioridade. Deus eterno, Deus santo, que possamos ser igual à igreja de Bereia, os irmãos bereanos no tempo do apóstolo Paulo. Segundo o livro de Atos, a igreja bereana, ela lia, ela examinava tudo que os apóstolos falavam. A igreja estava pronta a examinar para saber se não era uma heresia, para saber se não era conto de fada, se não era história. Nós precisamos hoje deixar esses velhos rudimentos que não transformam ninguém, essas velhas práticas, e precisamos nos agarrar ao cristianismo verdadeiro, que é Cristo, a pessoa de Jesus como modelo de excelência, a pessoa de Jesus como modelo de mestre, como modelo de servo, como modelo de um apóstolo, como modelo de um discípulo, que possamos aprender hoje e levar para os nossos filhos, para os nossos parentes, que possamos estar dentro dessa qualidade da palavra de Deus. E como disse o apóstolo Paulo para Timóteo, que você possa manejar bem a palavra, para que tu seja achado diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, irrepreensível. A palavra irrepreensível é sem falta de um defeito,
Espírito. Ou seja, quando estudamos a palavra, como somos levados pelo ensino da palavra, nós vamos tratando os nossos defeitos, nós vamos tratando as nossas falhas, mediante a autoridade da palavra de Deus. Então nesta noite, Deus abençoa os nossos irmãos que já estão aqui, os irmãos que já estão a caminho desse grande culto, e aqueles que vão acompanhar em casa, através do nosso canal. Senhor, que o Senhor possa abençoar a todos, pela autoridade que há no teu nome. E nesta noite, eu te agradeço, ó Deus eterno. Muito obrigado, Pai, por esse momento, a qual estamos aqui em tua presença. É que eu te peço nesta noite em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Convidamos aqui a irmã Graça para estar louvando os 2 hinos da harpa, e logo em seguida uma saudação com o irmão Tiago. O irmão Tiago já prepara aí uma saudação em nome de Jesus para estar trazendo a igreja do Senhor, amém. Louvado seja Deus. Continuamos nesse mesmo espírito, amados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Somos felizes e nos sentimos privilegiados de poder estar aqui esta noite para receber esse maná maravilhoso com o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor com o número 15. Aleluia. Conversão. Aleluia. Que a tua palavra esta noite, Senhor, venha como flecha em nossos corações. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. Aleluia, Deus. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. A igreja foi na cruz, onde um dia eu vi. Aleluia. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela luz da tua palavra. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com 77. Guarda o contato. Guardemos o contato com a palavra. Aleluia. Guardemos o contato com o Senhor através da oração. Aleluia. Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vive muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. Aleluia, com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Indo em contato com teu Salvador. Indo em contato com teu Salvador. Aleluia, Jesus. Te agradeço, Senhor, a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão Tiago. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Te louvamos, Jesus. Te adoramos. Dizemos o teu nome. Paz do Senhor, gente. Agradeço a oportunidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quando encontrar, pode dizer amém. Glória a Deus. E Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso?
E essa foi a pergunta que Saul fez, certo? Quando Samuel disse que ele ia ser consagrado a rei, que ele foi escolhido por Deus. Eu gostaria de explicar como é que acontece essa tribo de Benjamim. Vou tentar ser o mais sucinto possível, de acordo com os estudos que eu fiz essas últimas semanas. Eu descobri que a tribo de Benjamim ela era a mais inferior de todas, não só por causa do lançar de sorte que Moisés e Deus tinha colocado imposto para a tribo de Benjamim, mas também ocorreu um conflito de guerra civil entre os israelitas, em Juízes capítulos 17 até o 21, porque do 19 ao 21, existia um levita que ele tinha uma concubina. Eles se separaram, depois voltaram, e eles ficaram na casa do sogro, que estava muito feliz. Só que aí acabou que nessa situação toda, eles não ficaram e foram para a próxima terra, que ele queria sair da casa do sogro. E aí, no meio da noite, eles param na terra dos Jebuseus. A mulher diz, não, a gente não vai ficar aqui não, aqui é uma terra de estrangeiros. E aí acabou acontecendo em Benjamim uma situação muito parecida com a de Ló, que aparecem uns vadios, como diz na minha Bíblia, e tentam estrupar os homens lá dentro, como homossexualismo. Mas aí o Senhor, que foi hospitaleiro para eles não ficarem na praça e trouxe para a casa deles, disse, não, eles são meus convidados, toma aqui minha filha virgem e a concubina aqui do levita. Na Bíblia diz que apenas a concubina foi morta. Então a virgem não morreu, ela não teve nenhuma culpa. Então, nessa situação não é querendo me referir a alguma maldade, algum pecado da esposa do levita, mas foi a ocorrência que aconteceu. Logo o levita parte a mulher em 12 pedaços e manda para cada tribo como sinal da vergonha que aconteceu em Benjamim. E quando isso acontecia, de acordo com a lei do levirato, as pessoas eram convocadas de todas as tribos, de todas as cidades e estados de Israel, a combater esse mal. E nessa situação toda, o que aconteceu? Eles se reuniram em Mispá, que é uma das cidades religiosas, e aí eles começaram a conversar para ver quem ia atacar Benjamim. E aí Judá é convocado pelo Senhor, ele ataca, morre 22 mil. Na segunda vez, convocado de novo, não Judá, não diz, mas morre 18 mil. Os benjamitas tinham apenas 26.500, de acordo com a minha Bíblia. E o Israel juntaram 400 mil hebreus, e não estavam conseguindo vencer. Mas na Bíblia ressalta que eles apenas faziam assim, Senhor, quem atacará primeiro? Na primeira e segunda vez. Na terceira vez, eles começam a jejuar, a chorar. Finéias estava lá, Eleazar estava lá, eles começam a sacrificar o holocausto, então ocorre uma obediência à lei do Senhor enquanto ir para a guerra. Em Juízes, a gente escuta muitas vezes o mesmo versículo. E lá na época de Juízes, o povo andava como queria e fazia as coisas do jeito que achava certo. E essa é uma situação. A gente pensa que consultar a Deus é só a gente dobrar o nosso joelho e tal, falar, meu Pai, não, também tem que saber dizer, perdoa meus pecados, Senhor. Senhor, me escuta, pelo amor de Deus, eu quero me sacrificar por isso e por isso. Às vezes chama o pastor, tem todo um procedimento. Às vezes a gente pensa que só porque Jesus rasgou o verbo não tem uma obediência, não tem uma ordenança, mas ainda existe, porque Jesus se baseia no Antigo. Não só no dele, ele se baseou tudo no Antigo. E o que acontece? Eles conseguiram ganhar dos benjamitas. Sobrou 500 soldados benjamitas apenas, que eles se esconderam lá no deserto, na rocha de Rimon. Nessa situação toda, eles ficaram sem mulheres. Então a tribo de Benjamim ela ia ser extinta, não existiria mais. Antes de eles perceberem a gravidade da situação que ocorreu com Benjamim, eles fizeram um juramento dizendo, nós não daremos as nossas mulheres para Benjamim por causa dessa vergonha. Depois eles pensam, e a palavra de Deus, não faça nenhum juramento no meu nome, porque não pode voltar atrás. Então eles começaram a se arrepender de novo. E aí diz a Bíblia, no capítulo 21, que estava tendo uma festa em Siló, que era uma festa anual, que vai ser dito posteriormente em 1 Samuel, onde Ruth e Elcana estavam lá, e era uma festa normal, como a festa dos pães, eu não sei qual é a das três, mas era uma festa anual do Senhor. E lá existiam algumas mulheres
que iam dançar. Só que eles não consultaram os pais das mulheres e fizeram até como a filha de Jacó, Diná. Foi lá, eles raptaram, não consultaram os pais e levam embora. E aí depois eles têm que se justificar, né? E o outro acontecimento interessante dessa situação é que na convocação todas as cidades e estados tinham que ser reunidas, de todas as tribos. E a única cidade e estado que não foi Jabes de Gileade, lá de Gade. E aí, o que aconteceu? Eles destroem a cidade. Levam 12 mil israelitas, destroem a cidade, e aí levam as mulheres virgens da cidade. Tudo destruído. Então, foi a punição que Jabes aconteceu com eles. E aí, eles conseguiram manter a descendência de Benjamim, que futuramente a gente vai ver Ruth, que a gente vai ver Samuel, até chegar em Saul. Mas por que eu quero dizer isso? Às vezes a gente não entende o contexto histórico da situação, que tudo na Bíblia é histórico. Tudo é um contexto que vai proclamar alguma coisa. Deus usa assim a história e manda as providências para acontecer. Assim como a situação de Eliseu, que a menina que foi pega na batalha dos israelitas, que ela virou serva deles, ele fala, se o meu Senhor conhecesse o profeta que está lá em Samaria, ele seria curado da lepra. Então Deus manda providências. E Deus fez a mesma coisa com Benjamim. Mesmo eles fazendo errado, Israel também errou com eles. O que acontece? Saul é convocado rei, mesmo sendo das menores das tribos. A mensagem que eu dou é, você pode estar feito errado no passado, mas se você tem um coração quebrantado, como Saul teve no começo, ele vai mostrar para você que você pode fazer tudo de acordo com a vontade dele, mas se não, saiu da desobediência, acontece o pior, como aconteceu. É essa a palavra. Obrigado, gente. Graças a Deus. Vamos convidar aqui a irmã Cássia, para estar louvando um hino da harpa, para a gente recolher dízimos e oferta da casa do nosso Deus. Amém? Vem, irmã Cássia. Glória a Deus. Tá vendo? Depois a senhora dá um abraço lá na irmã Nilce lá, tá vendo? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Jesus é bom. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Ai, Jesus. Tanto hino na hora foge tudinho. Ai, meu Deus do céu. O 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dai-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dai-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu
O céu aberto e viu a mim, apredejado, sucumbiu, mas foi fiel até. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dai-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dai-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos agora para o nosso estudo. Amém? Louvado seja Deus. Tem sido grandes cultos de ensinamento, né? Esses últimos agora têm sido muito proveitoso. E hoje não será diferente. Hoje vai ser mais um grande culto de ensinamento da palavra, porque nós vamos falar hoje acerca da autoridade das Sagradas Escrituras. Eu queria que você anotasse o tema: a autoridade das Escrituras. Vamos lá, a autoridade das Escrituras. Eu queria que vocês anotassem os 3 subtemas que iremos trabalhar. Eu anotei aqui 7 subtemas, 7. Porém, como a gente sabe que a gente é limitado pela questão do horário, a gente vai trabalhar 3 hoje e 4 na semana que vem, ok? Porque aí na semana que vem, a gente vê se a gente tem a possibilidade de começar logo 7h30 já com estudo, indo logo direto até o horário que termina geralmente o nosso estudo. O primeiro subtema, anote aí: as 3 definições das Escrituras. As 3 definições das Escrituras. Vamos saber como as Escrituras geralmente se chamam em relação aos textos. Segundo, a Bíblia como a revelação. A Bíblia como a revelação. E terceiro, a inspiração da Escritura. A inspiração da Escritura. Antes, eu queria que a gente analisasse essa frase teológica. Vê se vocês concordam, tá bom? Diz assim, olha essa frase: a palavra de Deus pode estar na mente, mas ela pode não estar no seu coração. Olha isso aqui. Mas ela nunca pode estar no seu coração sem estar primeiramente na sua mente. Eu vou repetir de novo, porque é algo muito compreensível, né? A palavra de Deus pode estar na tua mente, mas pode não estar no teu coração. Mas ela nunca pode estar no teu coração sem estar primeiramente na tua mente. Que frase, né? Abra a tua Bíblia aí no livro de Salmos 119, versículo de número
105. Olha o que o salmista Davi declara antes da gente começar a trabalhar sobre a autoridade das Escrituras. O salmista Davi diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em outras versões a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Que interessante, Salmo 119, versículo 105. Que interessante é quando a gente fala sobre a palavra de Deus, a autoridade das Sagradas Escrituras. É interessante que, para a gente começar a trabalhar sobre isso, a gente primeiramente precisa entender por que a palavra hoje, ela está, olha bem para isso aqui, a palavra hoje, ela está em um descrédito. A tua Bíblia, que você tem como prioridade, que você tem como estrutura, que você tem como base, nos dias em que nós chegamos, ela está desacreditada. E isso pode ter muita influência com os homens que pregam elas. E também pode ter muita influência com aqueles que pouco conhecem ela. Eu anotei aqui, e eu queria que vocês anotassem aí rapidamente os 3 inimigos da Bíblia. Os 3 inimigos da Bíblia. Os 3 inimigos da Bíblia. O primeiro inimigo da Bíblia começa com a letra C, ok? O ceticismo. Tudo é com C. O ceticismo, tudo com a letra C. O ceticismo, com letra C, toda escrita. Ceticismo. Ok? O ceticismo. Pastor, o que é isso? Por que que ele é um inimigo? Por que que a gente vai começar o estudo, primeiramente, falando sobre esses 3 inimigos? Porque pouco vai interessar para quem não acredita o que nós vamos falar aqui. E nós vamos falar hoje para as pessoas que verdadeiramente têm a palavra como prioridade em suas vidas. O ceticismo é uma doutrina que enfatiza a incapacidade do espírito. Não anotem. É uma doutrina que enfatiza a incapacidade do espírito humano na relação da compreensão, ou seja, da verdade absoluta. Ela está mais indicativa pela metafísica, pela religião e pelo real. Pastor, me explique no português o que é isso. Para as pessoas que são ceticismo, eles acreditam que a Bíblia ela é apenas uma metáfora daquilo que não é real. É apenas um texto daquilo que não é verdadeiro. Então, eles prezam, essa doutrina preza que a Bíblia ela não pode ser compreendida pelo ser humano, porque se trata apenas de textos que não têm comprovação física, nem filosófica e nem tampouco escrita. Para eles, a Bíblia que nós prezamos é apenas um conto de história. Eu não sei se vocês já se depararam diante de pessoas que têm essa mentalidade, que elas acreditam que a Bíblia que você carrega, ela não existe. Ela é apenas uma escrita para arrancar seguidores e talvez admiradores, mas ela não é feita por Deus. Muita gente acredita nisso. Claro. Ok? Segundo inimigo, o racionalismo.
Pastor, o que é o racionalismo? Por que eu preciso pregar contra esse inimigo? É um modo de pensar que atribui valor somente à razão do pensamento lógico. Então, para eles, se a Bíblia não é concreta, não há por que ser acreditada. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, e você pega todo o contexto de Moisés. Por exemplo, na mentalidade do racionalista, ele acredita que o mar não se abriu, é um evento. Está vendo? Então eles não creem. É o segundo inimigo, diz aqui. Sim, verdade. Justamente, verdade. Terceiro inimigo, nós vamos conhecendo só os inimigos por enquanto. Terceiro inimigo, o materialismo. Esse aqui talvez seja o pior deles. O materialismo. Tu sabe o que a doutrina do materialismo prega? Ela identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicar para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. Então, o que é que eles querem dizer? É que tudo que nós acreditamos como revelação, inspiração, não passa de escritas feitas por homens naturais com proveitos próprios. E não é isso. Pastor, por que o senhor vai começar esse estudo acerca da autoridade das Escrituras? Começando por esses três inimigos. Porque nós vamos se deparar com pessoas que não vão acreditar no que você pregar. Você vai se deparar com pessoas que vão distorcer, que vão desacreditar e que vão reagir negativamente àquilo que você vai pregar como verdade. Você vai ver, nós vamos estudar e você vai analisar comigo. Olha só, as três definições das Escrituras. Nós anotamos lá no primeiro tema, no primeiro subtema. Anote isso aqui. As três é únicas: revelação, inspiração e autoridade. Essas são as três definições acerca da Bíblia. Ela é uma revelação, ela é uma inspiração e ela é uma autoridade. Se eu fosse perguntar aqui para os irmãos o que é a Bíblia para você, você poderia me dizer: é a palavra de Deus. A Bíblia é a base de fé. A Bíblia é a espada do crente. A Bíblia é a palavra revelada. Você poderia me dizer qualquer outras coisas, mas a Bíblia se firma em três grandes definições. Ela é a revelação, ela é a inspiração e ela é a autoridade divina para os homens. Isso é incontestável. Ninguém pode discutir acerca da veracidade da Bíblia e acerca da sua autoridade. Gente, para vocês terem uma noção, nós vamos ler alguns textos, mas antes eu queria explicar algo detalhado. Tu sabe por que muitos homens, eles não creem que essa Bíblia que nós prezamos, essa Bíblia, essa espada, não seja a palavra de Deus? Por quê? Porque os inimigos do Evangelho, eles desacreditam da palavra, porque ela, primeiro, é uma revelação de Deus para os homens. Segundo, ela é uma inspiração de Deus aos homens. Porque quando nós olhamos os escritores da Bíblia, isso aqui nós vamos detalhar daqui a pouco, nós vamos observar que quem escreve a Bíblia, ele tem algo diferente dos costumes atuais. Por exemplo, se nós olharmos quem escreve a Bíblia, os autores da Bíblia, os escritores da Bíblia, nós vamos observar que a inspiração que eles têm não é a mesma inspiração que eu tenho em ensinar, que eu tenho em tocar uma bateria, que eu tenho em pregar. A inspiração é diferente.
E talvez aqui, por nós não conhecermos ou por nós não termos entendimento, é onde eles pegam a gente. Há quem diga, por exemplo, quer ver? Só para vocês entenderem. Há quem diga que o livro de Malaquias 3:10 não existe. Sobre o dízimo. Não, aquilo ali é uma criação humana, que esse ponto aí foi criado pelo homem para ganhar, para usufruir. Há quem diga isso aqui. Claro, se você analisar, e também eu não quero, claro, enfatizar muita coisa aqui, só quero prezar pelo que é verdade. Se você analisar, teologicamente, nós estamos falando de 2.000 erros ortográficos que a tua Bíblia tem. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que se tem erro ortográfico, então tem erro na Bíblia? Não, peraí. Nós podemos ter erro em palavra. Nós podemos ter uma ausência de uma palavra ou uma troca de uma palavra em relação ao fato original. Mas a veracidade, a autoridade, a autenticidade dessa palavra é indiscutível. Quer ver? Vamos ler a Bíblia, vamos analisar a Bíblia. Abra aí, Jó capítulo 11, versículo 7. Jó, capítulo 11, versículo 7. Versículo 7. Jó 11, 7 diz: você pode prescrutar, essa é a expressão que está aqui na minha Bíblia, os mistérios de Deus. Pode sondar os limites do Todo-Poderoso. Esofá perguntando. Esofá questionando. Peraí. Se Deus é intelectual, se Deus é onisciente, se Deus é onipresente, se Deus é onipotente, como é que o homem pode conhecer a sua sabedoria, o seu poder, o seu conhecimento, a sua autoridade por escritos comuns? Não pode. Quem faz essa pergunta como Zofá não tem resposta. Se ele é o dono do conhecimento, se ele é o dono da sabedoria, se ele é dono do tempo, então não há porquê a mente humana, do tamanho que ela é, suportar o conhecimento divino. Quer ver? Segura. Daniel. Lembra de Daniel? Lembra de João nas revelações? Eu estou falando de 2 livros escatológicos. Se você observar, você vai ver que Deus chega a um ponto em que ele rompe com a revelação. É até aqui, acabou. Sabe o que é importante? Os homens estão procurando conhecer quem é Deus na teoria e através dos seus conhecimentos humanos. Só que Paulo vai dizer uma coisa: a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Ó profundidade! O que é que Paulo está dizendo? Jamais temos a capacidade humana, nem que for na razão, nas emoções, no nosso coração, de chegar ao entendimento do Todo-Poderoso. Que pergunta. Texto, 2 Timóteo 3,16. Daqui é só texto bíblico. O que é que diz as Sagradas Escrituras no 3,16? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Peraí, toda a Escritura. Quando Paulo diz que toda a Escritura, ela está inspirada, irmã Lurdinha, ele relaciona a palavra que temos como verdade.
Paulo que está dizendo isso. Quer ver? Outro texto, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Vai anotando e vamos lendo. Que bênção. 2,13 de primeira. 1 Coríntios 2,13. O que é que diz aí no versículo 13? Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Sabe por que, de fato, irmã Karina, só nós, como cristãos, como servo de Deus, acreditamos tanto nesta palavra? Sabe por quê? Porque nós conhecemos que esta sabedoria, ela é inspirada pelo Espírito e tem uma influência terrível do Espírito Santo sobre ela. Interessante, tem homem que não teme esta palavra, mas o diabo só obedece ela. Quer ver? Vamos ver. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo de número 3. Mateus 4, 3 diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Peraí. Quando Satanás pergunta para o Senhor se ele era filho de Deus, que ele transformasse as pedras em pães, é porque ele sabia o poder de transformação de Jesus. Mas olha como Jesus responderá a ele. Jesus respondeu: está escrito. A autoridade das Escrituras Sagradas, ela também é obedecida, respeitada por Satanás e seus demônios. A autoridade da palavra. A todo momento Jesus usava o quê? A palavra. Está escrito, não foi eu disse, está escrito. Quer ter autoridade contra Satanás, quer ter autoridade contra demônios, diga: está escrito, e eles obedecerão o que está na palavra. Veracidade, autoridade. Que bênção. Vamos ler mais texto? Vamos? Lucas capítulo 5. Eu acredito que seja até o mesmo texto. Versículo 4 e 5. Daqui tudo é sobre as definições, revelações, inspirações e autoridade. Depois vamos para o aprofundamento. Capítulo 5, do livro de Lucas, versículo 4 e 5. O 4 diz: pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos. Desculpa, é Lucas. Eu estou lendo Marcos. Desculpa, é Lucas. Eu fiquei assim. Espera aí, não é esse texto não. Capítulo 4, capítulo 5, versículo 4 e 5. Agora sim. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e nada pegamos. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Em outras versões é: pela tua palavra. A autoridade que tem nisso aqui. Ok? Quando nós observamos que a Bíblia é uma revelação, nós estamos observando que essa mesma palavra, revelação, ele é um termo, que ele é um substantivo, que significa desvendamento. É como se algo estivesse escuro e trouxesse a luz. É como se algo estivesse oculto
e tivesse a verdade. A Bíblia para nós é um desvendamento do que está oculto. Eu posso afirmar isso aqui? Sem as Sagradas Escrituras, ninguém conheceria a verdade. Quer ver? Vamos ver. Olha para cá. Esse mesmo termo, desvendamento, está indicando que Deus tomou a iniciativa de torná-lo conhecido pelaquilo que está escrito. Sem a escrita, irmã Rosinete, jamais saberíamos o que a Bíblia tem como finalidade. Sem o que está escrito nas Sagradas Escrituras, jamais conheceríamos a verdade acerca de Cristo, a verdade acerca dos fatos, até porque se a gente fizer uma análise, nós vamos observar que a Bíblia, para nós, é a única fonte, é a única. Talvez nós estamos falando da primeira e da única fonte da verdade. Quer ver? Escuta aqui. Por exemplo, o irmão Tiago está estudando teologia. Eu já passei por aí e estou a caminho de mais um aprofundamento. Por exemplo, quem já começou aqui teologia, ou já começou até o básico da teologia, vai me compreender o que eu vou falar sobre isso aqui. A teologia é apenas eu posso dizer isso aqui até com muita autoridade divina. É apenas um pingor do que verdadeiramente é o cristianismo. Eu posso dizer que é um pinguinho. Isso. Porque o que acontece? É apenas isso aqui. Porque o que acontece? A própria teologia, eu fiz um estudo mais apurado. A própria teologia, eles acreditam, os teólogos, que os textos sagrados é a confirmação de todos os atos poderosos de Deus sobre a terra. A teologia admite isso. Sabe qual é a diferença da filosofia para a teologia? É porque a teologia é o estudo da pessoa de Deus, é o estudo das coisas que são de Deus, pertinentes às coisas que são de Deus. A filosofia não, ela preza por homens que foram inspirados. Claro que essa inspiração tem uma diferença, é que quem escreve a Bíblia tem uma inspiração e uma influência do Espírito. Para a filosofia não, os homens são inspirados a escreverem e eles se tornam líderes e apoiadores de ideias e crenças. Por isso é que nós temos seguidores de Aristóteles, temos seguidores de Buda, seguidores de quem mais? De quem? Maomé, Platão. Esses daqui são filósofos. E detalhe, tem muitos seguidores em suas ideias naturais. Mas o que a Bíblia não é uma ideia feita pela mente humana. Eu posso imaginar na minha ideia mais curta, ou talvez na minha mais extrema, é que nenhum homem sem uma inspiração divina poderia escrever a Bíblia enfatizando tanta história como está escrita. Nunca. Numa mente humana natural, gente, ninguém sentaria numa poltrona à tarde e escreveria o que está escrito na Bíblia. Ninguém. Nem suas extremas ideias, jamais. Porque a Bíblia, ela é uma escrita inspirada e revelada por Deus. Amém? Vamos lá, aqui, rapidinho. Ela é viva. Ela é renovada. Ela passa ano a anos, ela se torna a mesma. Ela é a mesma. Fala aí, meu filho. Sim. Sim. Certo.
Sim. Porque Eliseu já foi no final, quase no final do ministério dele, né? Com uns 8, 10, 13 anos. Então, e aí como ele vivia fugindo, de Jezabel para o Sim. tempo, quem seria o escritor de Elias? Pronto, vamos lá. Vamos lá. Textualmente. Tu já ouviu a expressão escola de profetas? Já? Pois é, vamos lá para o texto. Vamos para o texto. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. A viúva ficou sem marido. Ela procura Eliseu e diz assim: o meu servo morreu, e tu sabia que ele era teu servo. Essa mesma palavra servo nós entendemos como seguidores. Aí se tu olhar para mim e disser assim: meu pastor, Elias não tinha seguidores, talvez podemos afirmar uma errante tese, que talvez seja inverdade. Elias teve seguidores. Agora, quando a gente vê a história de Elias sendo falada, é que o autor da história dele possa ser uma segunda pessoa que está escrevendo. Eu posso questionar algo aqui com todos para a gente aprender? Podemos? Vamos lá. Se o livro de Gênesis é escrito por Moisés, como é que Moisés nasce só em Êxodo? Porque na última parte da vida de Elias, Sim. ele passa por um lugar, Betel, não sei o que, ele vai para Jericó. Sim. Em cada lugar, os seguidores, os profetas que ficaram dizendo, seguia Elias e ficavam confrontando Eliseu. Sim. Então, eu já ouvi alguns falando, tipo assim, ele passava ali, mas era para tipo, instruir os últimos momentos de vida dele, colocar mais para capacitar para não cair mais nas tentações dos reis. Então, tipo assim, nessa situação toda, a gente vê que tanto em Eliseu quanto em Elias, Sim. principalmente Eliseu, por exemplo, Eliseu tem várias, até o capítulo 4, ele fala em milagres ou coisa lá particular. Sim, sim. Né? Sim. Então, por exemplo, só no capítulo 5 que o rei fica sabendo, tem todo aquele negócio. Então, tipo assim, como é que eles ficaram sabendo dessas coisas? Por exemplo, que Elias fez praticamente as mesmas coisas que Eliseu, só que antes, por exemplo, não disse que tem seguidor, né? Pronto, é isso que eu estou te falando. O que acontece? Quando tu pega a Bíblia hebraica, que ela não é a mesma escrita do que a Bíblia em português, claro que ela passou por muitas renovações em questão da escrita, você vai percebendo que aquilo que não está compreendida em nossas Bíblias, no texto comum, que é o português, pode estar compreendida na Bíblia hebraica. Por exemplo, se tu pegar a Bíblia hebraica, 1 Reis e 2 Reis é um livro, não é 2 livros como nós conhecemos aqui. Então a história é continuada. Quem escreve é apenas um autor. E esse autor, podemos dizer o seguinte, que ele é uma segunda pessoa que observa todo fato, porque é isso que tanto a teologia afirma, quanto também os estudiosos acerca do Antigo Testamento, eles compreendem que para cada livro que nós não sabemos quem é o autor, nós estamos falando de uma segunda pessoa que observa os fatos e anota para compreender melhor. É como se Leandro estivesse fazendo tudo o que ele está fazendo na obra, vocês soubessem, mas não tivessem o interesse de anotar, e de repente Elias se levantasse e dizia: eu vou anotar o que o pastor está fazendo, porque talvez a história dele pode ficar apagada, mas eu vou fazer umas anotações. E ele fizesse isso, que nós vamos conhecer daqui a pouco, mas dá para frente, como era a escrita na época. Por isso é que a veracidade dos fatos, podemos dizer que seja tão real. Agora, a expressão, quando tu diz assim, pastor, se ele não tinha seguidores dentro dos nossos textos bíblicos em português, então poderíamos afirmar que não tinha ninguém para escrever a história dele. Quem escreve? Pronto, quando tu afirma isso, você pode observar, a expressão que tu fala é voltado para o que tu leu. Porque tu não encontra na tua Bíblia um autor definido.
Por isso é que nós tratamos, eu não sei se você estava no livro de Filemon. E quando a gente chegou no livro de Filemon, que a gente leu o livro de Hebreus, a gente vê, por exemplo, o livro de Hebreus no particular, como livro incerto. Na nossa Bíblia não fala quem é o autor. Aí começam as especulações. Paulo, Apolo, Pedro. Por quê? Porque alguém observa e escreve. E quem observa e escreve está no tempo que Jesus era vivo, no tempo que Jesus morre, ainda é um estudioso do Antigo Testamento. Pronto, vamos lá. Na minha mentalidade, pela pergunta que tu fez, um livro apócrifos são livros definidos, ou seja, ideias definidas, termos definidos e veracidade definida. O indefinido não tem nem autor, nem a pessoa e nem as referências pelos quais se escreve. Por isso que eu acredito que pela Bíblia hebraica, que é até a Bíblia, né, que eu estou até doido para me fazer uma compra dele, ainda não encontrei ainda, mas eu queria ver como é a razão, irmão Tiago, em relação às diferenças que temos da nossa para eles. Porque, por exemplo, para os judeus, a maior crença deles é em relação à Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica contém coisas que a nossa não contém, e que é coisas mais definidas. Mas a pergunta que tu me fez em relação a Elias, eu acredito que é muito mais respondida da forma como eu estou te falando, para ser alguém observa, uma segunda pessoa observa tudo. Anda com ele, está com ele. Claro, por que a gente poderia dizer que o destaque é apenas de Eliseu? Simplesmente pelo fato de Eliseu estar corrente ao fato que ocorreu da subida de Elias. Só aparece lá Eliseu por causa desse fato. Mas muitos homens, com certeza muitos homens, acreditavam no ministério dele e foram ensinados. Porque você imagina, vamos analisar aqui a história para a gente chegar numa compreensão. Você imagina, como é que Eliseu tinha seguidor, se ele não observou no modelo dele como líder Elias? Porque se tu observar a expressão daquela mulher que era viúva, dizendo, o meu marido era teu servo, me parece que ela está dizendo, ele era um estudante da tua escola. Ele estava aprendendo a ser profeta também. Ele estava sendo ensinado pela tua autoridade. Mas como é que Eliseu ia implantar isso, se ele não tivesse como modelo a vida de Elias? Correto, verdade. Sim, correto. Sim. 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 Correto. Correto. Sim. 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 Alguém. Sim. Poderia ser um forte autor para isso, sim. Sim. Porém, claro, nós não estamos afirmando isso. Nós estamos aqui em classe, né, aprendendo uns com os outros acerca disso. Agora, que eu creio que uma segunda pessoa estava anotando tudo, isso aí é sem dúvida. Nenhuma. É o que é porque, irmão Tiago, talvez essa pergunta tua foi condizente a muitos que têm dúvida em relação a isso. Quando eu estava estudando sobre isso aqui, que eu me vi diante da possibilidade de responder acerca do livro de Gênesis, eu comecei a me perguntar, se Moisés só nasce em Êxodo, ou seja, o tempo
né? Cronologicamente, a ideia que temos é que ele nasce depois. Como é que ele vai fazer todas essas observações acerca do universo, acerca da criação, acerca do jardim? Isso aqui é questionável, muita gente se questiona isso. Só que aí nós esquecemos da primeira pessoa, da segunda e da terceira. Entendeu? Sim. Correto. Sim, sim. Sim, na Torre de Babel. Né? Então são pensamentos muito, né, prolongados. Amém, amados? Vamos dar continuidade aqui, vamos? Vamos? Anote aí, rapidinho. Deus é sempre o iniciador e o autor da revelação. Deus é sempre o iniciador, ou seja, é Ele que inicia e é Ele que é o autor das revelações. Segundo, as pessoas são destinárias dela. As pessoas são destinárias dela. Ou seja, Deus inicia, Deus é o autor, e segundo, as pessoas são destino da revelação. Amém, gente? Vai lá, irmã Rosinete, lê para mim aí, Deuteronômio 29, 29. Irmã Graça, lê Gálatas capítulo 1, 12. Irmã Karina, lê para mim Efésios 3, 3. Vamos lá. Deuteronômio 29, 29. Pode ler, minha filha. Olha isso aqui. Qual é a diferença aí? É a palavra revelada. E qual é a primeira? Está vendo? Olha só. As coisas que estão encobertas, elas são pertencentes ao Senhor. Ou seja, tem mistérios na Bíblia que não temos respostas concretas acerca de alguns termos. Porém, o que ele diz? As reveladas, a escritura revelada, o destino final é para nós e para os nossos filhos. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Vai lá, Gálatas 1, 12. Está vendo? As escrituras, ela é revelada. Olha o que Paulo disse: eu não recebi as escrituras meramente por um credo humano, mas eu recebi ela mediante o quê? A revelação. Ô glória! Efésios 3, 3, irmã Karina. Olha esse, ó, repete de novo aí para mim, minha filha. Efésios 3, 3. Ô glória. Está vendo, irmãos? Revelação. A palavra é revelada. Amém? Agora olha para cá e observe isso aqui. A revelação também tem seu lado negativo. Observamos esses lados positivos em relação à revelação. Mas ela tem um lado negativo. Através dela, os homens começam a questionar, a induzir e a confundir o ser humano com os questionamentos infundíveis e inverdades acerca da estrutura chamada Bíblia. Quando as pessoas não creem, elas procuram saber por que elas não creem. E por que a gente que crê não procura saber por que a gente de fato crê nela. Ano passado, o IBGE fez uma pesquisa que me assustou. Eu falei isso aqui por diversos cultos.
O IBGE chegou numa conclusão que 60% dos crentes brasileiros não leem a Bíblia. É triste a realidade. Mais da metade das pessoas que são congregantes, que se dizem ser adeptos a esse cristianismo, eles não leem aquilo que eles mesmos acreditam. Tu sabe por que o filósofo é inteligente? Não é porque eles têm ideia, é porque eles leem muito. Eles analisam muito, pontos. Sabe por que o médico, depois da sua formação, eles não sabem tudo? Porque todos os dias eles estão estudando. Mas geralmente o pessimismo, geralmente a preguiça, se torna um alvo cheio, irmã Lourdinha, para o diabo fazer com que o nosso coração esteja trancado para ouvir, para ler, para se atentar pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma luz que candeia os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. A palavra, ela abre um leque dentro de nós. Nós conhecemos quem somos nós mesmos. Conhecemos por que a Bíblia é verdade. Por quê? Pela Escritura. Eu me vejo diante da possibilidade de ressaltar algo para a igreja. Sabe por que todos os líderes de Israel tinham que andar baseado na lei de Deus? Porque quem vai para o Novo Testamento diz assim: eu estou no tempo da graça. Mas por favor, me entenda. O Antigo Testamento é apenas um cumprimento do que o Novo vai afirmar. É só um cumprimento. Mas sabe qual é o grande problema? Comece a ler a tua Bíblia para te ver. Irmãos, é um sono terrível. É um abre-boca danado. É um cansaço terrível. Assiste a novela. O olho. Assiste um filme que você gosta. O olho. Leia a Bíblia. Parece assim aquelas palavrinhas que vão sumindo, que não entendendo mais nada. Sabe por quê? Escuta para cá. Escuta aqui. Eu estou dizendo isso aqui porque eu creio dessa forma. Um versículo lido, sem contexto e sem pretexto, não vale de nada. Quer ver? Quer ver um exemplo? Está aí bombando, vocês sabem disso aqui. Está aí bombando. Uma pastora, uma senhorinha de cabelo branquinho. Ela diz que, para te ver, a leitura mal interpretada pode colocar uma ideia errante da verdade. Ela leu um texto de Ezequiel e disse que a mulher não pode gemer na cama. A mulher leu um texto. Só que ela disse que vai para o inferno, ela criou essa ideia. Só que tu vê que a pessoa lê a palavra errada. A expressão lá, só para vocês terem uma ideia. Não tem um livro de Oséias? O livro de Oséias diz assim: o Senhor disse para o profeta, que é algo que é inquestionável, é algo que só a gente para acreditar mesmo, porque uma pessoa descrente não vai acreditar nisso aqui. Pega o profeta que é santo, um homem puro, um homem de Deus, e diz assim: vai até as mulheres de Israel e pega uma prostituta e casa com ela. A palavra é prostitutar, ou em outra expressão, adulterar. Adulterar. A expressão adúltera está indicando que a mulher que ele vai casar tem um pecado que Deus abomina e que é assim que Deus estava olhando a casa de Israel. Aí o cara pega lá esse texto e diz assim: Deus está me dando o direito de adulterar com as irmãs.
Lê o texto, rapaz. Você entendeu por que eu estou dizendo que um texto lido, uma frase lida, sem o contexto, sem o pretexto, ou seja, aquilo que antecipa e aquilo que é decorrente à história, pode colocar imaginações, ideia da nossa mente, pelaquilo que a gente lê. Sabe por quê? Que quando a gente é criança, que a gente está na escola, a professora coloca muito texto para a gente interpretar, é porque aquilo que a gente lê, nós temos que ter cuidado ao dizer e afirmar. Vai ler a história. Vai ver, peraí. Vamos ver por que está dizendo isso aqui. Vamos para o capítulo. Eu gosto de ler, eu gosto de fazer duas coisas. Quando eu estou, gente, preste bem atenção. Daqui é uma indicação que eu estou fazendo com vocês, tá bom? Uma indicação minha. Quando eu vou preparar uma pregação, sabe o que eu faço? Primeiro lugar, quando eu vou preparar pregação, estudo, que seja o que for, né? Eu gosto de anotar. Isso aqui é algo meu, particular. Eu anoto tudo. Porque logo eu não sou uma máquina para gravar, né? Então eu anoto muita coisa. Eu procuro um canto. Lá em casa tem um espaço que é só meu. Que ali é a minha área, minha escrivaninha, é só minha. Eu vou lá, coloco todos os meus livros. Eu tenho 3 Bíblias, em 3 versões. Eu pego minhas 3 Bíblias, espalho elas assim, pego minha caneta, pego minhas escritas e vou começar a orar. Porque tem gente que vai logo assim, ó, eu vou orar. Senhor, qual é o texto que é para me ler? Aí eu vou abrir na Bíblia, irmãos Neto. Vou abrindo, vou lendo. De repente, o Espírito Santo, que eu já orei, começa a dizer assim, vai em tal livro. Aí eu vou lá, pega esse texto, olha esse texto. Aí eu fico. Irmãos, tem gente que é assim. Enquanto eu não entendo, eu não saio dele. Eu fico no texto, eu reviro com o texto. Eu volto no texto, eu digo, eu não estou entendendo. Aí o Senhor diz, olha, é aqui. Por quê? Nós só podemos passar o que nos chamou a atenção. Se você não foi ministrado, você não pode passar isso para alguém. Você não foi tratado, você não foi ministrado. É por isso que geralmente o termo que eu menos prego aqui na igreja, você pode observar, é amor. Porque é onde eu apanho mais. Então eu não gosto de pregar o que eu não vivo. Essa questão do amor é muito perigosa. Então, quase eu não prego sobre isso. Por quê? Enquanto eu não aprender a amar definitivamente tudo, e todos, como Deus exatamente quer, eu não prego isso. Só vou pregar depois que eu verdadeiramente for tratado aqui dentro, tratado em mente, tratado em todos os aspectos. Você compreendeu? Então vai preparar um estudo, vai preparar uma pregação, vai preparar qualquer elemento da igreja. Não tire um cantinho, tire um espaço, né? Avisa lá para a família, ó, eu vou estar ali no meu quarto, não me incomode, se chegar alguém pode ser quem for, não me incomode, eu vou estar estudando a palavra. Irmãos, é só você entrar dentro do quarto, se você não fizer isso, toda hora é um bate-bate. É uma perseguição. Sabe por quê? O diabo não quer que aquilo que vai trazer luz seja lida e nem compreendida pela tua mente. Amém, gente? Ok? Louvado seja Deus. Vamos ler aí. Eu acho que alguém já leu aí, 2 Timóteo 3,16, não já? Já, não foi? Pronto. Agora vamos ver isso aqui, ó. A inspiração da palavra, da escritura. A inspiração dela. Vamos ver. Olha só. Olha para cá, rapidinho. O termo inspiração, tá vendo? É uma palavra grega que, traduzida, significa devidamente inspirada ou respirada por Deus. Que termo, né? Ou seja, existe uma influência muito grande do Espírito Santo na inspiração das Sagradas Escrituras. 2 verdades é indiscutível. Anota. Primeiro, a palavra é revelada. E segundo, a inspiração está ligada à comunicação da verdade.
A palavra é revelada e a inspiração está ligada à comunicação da verdade. Vamos ler textos. 2 Coríntios 2,14. Irmão Tiago. Irmão Elias. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Eu vou repetindo ao decorrer que vocês vão lendo. Irmã Alzilene, Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Irmã Lurdinha, Números 23. Tá sem a Bíblia. Irmã Rosinete, empresta para ela a Bíblia para ela ler. Números 23, 19. Irmã Lurdinha. Ela vai lhe emprestar a Bíblia, tá vendo? Números 23, 19. E irmã Cássia lê Jó, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá. 2 Coríntios 2,14. Vai lá, meu filho, lê. Isso. Jó 1, 7. E também Jó 2,1. Vai lá, meu filhão. 2 Coríntios 2,14. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. A palavra de Deus é como perfume. Suave. Que consiste em mudar pessoas. Paulo que preza isso. Não é esses pregadores que dizem eu vou fazer, não é eu vou fazer, ele faz. Ele pode. É isso que Paulo está dizendo. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 10 ao 12. Irmão Elias. Te acha, volta de novo ao 10. Vai, volta de novo. Isso. Indagando, não é isso? Correto. Sabe o que ele está dizendo? Sejam profetas do Antigo Testamento, sejam apóstolos do Novo Testamento, seja quem for, todos esses homens receberam a revelação do céu mediante o sacrifício de Cristo pela sua palavra. Ninguém pode pregar de si mesmo. Ninguém pode falar de si mesmo. Se eu passar 40 minutos falando de si mesmo, não vai mudar ninguém. As pessoas querem ser mudadas pela palavra. É isso que ele está dizendo. Que bênção, né, irmãos? Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Que bênção. Que bênção. Números 23, 19.
Pronto, Deus é igual humano? Não, o homem pode falar e não cumprir. O homem pode prometer e não fazer. Porque é homem. É mental, ele esquece. Ele se antecipa. Mas o Senhor jamais pode prometer algo e não fazer. Jamais. Então aquieta teu coração, minha irmã. Entenda que Deus está trabalhando. Amém? Livro de Jó, 1:7. Capítulo 2, versículo 1 do mesmo livro. Está vendo? Você observa que a palavra sempre foi um detalhe importante nas Sagradas Escrituras. Deus pergunta para Satanás, de onde vem? A palavra de Satanás é: vim te rodear a terra. Sabe por quê? Todo o contexto judaico estava dentro da expressão da palavra. Sabe por quê que no livro de Hebreus a Bíblia vai dizer que, aí, irmão Tiago, tu falou uma coisa interessante naquilo que tu estava falando. Eu observei, quando tu afirmou assim, que para se dar uma verdade, precisa de uma testemunha, que é uma segunda pessoa. E os judeus levavam isso a muito sério. Para se alguém fosse achado correto ou errado, tinha que se ter testemunha, seja do que é positivo, ou seja do que é negativo. Sabe por que que a Bíblia é tão verdade? Porque a Bíblia tem a divindade nas suas escritas. Tem Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo junto. Na mesma conotação da Bíblia. Amém? Olha só. Precisamos lutar contra essas falsas teorias da inspiração. Agora preste atenção nisso aqui. Só olha para cá e gravem. Porque isso aqui é um cuidado muito grande. Temos algumas teorias que destroem, irmã Rosinete, a questão da inspiração da Bíblia acerca de que Deus inspirou homens a escreverem. Tem teorias que não comprovam isso. Primeiro, a teoria da inspiração natural humana. Aí, irmã Graça, eles afirmam que a Bíblia foi escrita por homens dotados, ou seja, de força intelectual e especiais, como Sócrates, Platão, Milton e alguns que escrevem a filosofia. O que essa teoria afirma é que esses homens que escrevem a Bíblia não tem nada a ver com Deus. Eles escrevem para o seu conhecimento próprio, para as suas ideias próprias. Quer ver? A gente é interessante. Quer ver uma coisa muito, muito interessante? Quer ver uma coisa? Preste bem atenção. O maior ganhador de vidas, ele, talvez o maior conferencista de todos os tempos, Billy Graham e Benny Hinn, talvez os dois maiores aqui dessa atualidade. Vocês podem ver a mensagem deles. Era uma mensagem simples, gente, de um poder. Eles não enfeitavam. Era a Bíblia, acabou. Acabou, encerrou. Agora veja. Eu vi uma reportagem, nós já estamos a caminho de terminar. Eu vi uma reportagem de uma mulher que ela já leu a Bíblia 90 vezes. Ela já é uma senhorinha de idade, cabelo branco. Sabe o que ela disse? Eu ainda não sei tudo da Bíblia. Vou ter que reler de novo. Aí veio o cara, veio a mulher, lendo 4 vezes, diz assim: eu já conheço, sabe nada. Tu apenas leu. Leitura não é conhecimento, conhecimento é aprofundamento de texto.
Tu vai ler, reler, compreender, passar, depois 2050, tu vai reler de novo. Deus vai te dar uma outra interpretação. Aí vem tu, lê um capítulo, interpreta ele. Daqui a pouco, 3 meses, vem outro irmão, lê o mesmo capítulo e interpreta de outra forma. A igreja entende. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que domina o entendimento humano. Essa teoria aqui diz que a Bíblia foi escrita apenas com seres humanos que não foram inspirados. Então a inspiração delas foi apenas o intelectual, apenas o saber, que não é verdade. Não é verdade. Anota esses textos para vocês lerem em casa. Ou vocês querem ler aqui rapidinho? Vamos ler, vamos. É texto pequeno. Vamos ler aqui, para a gente, texto pequeno. Irmã Graça, 2 Samuel 23, 2. Irmã Rosinete, Atos 1, 16. Irmã Zilene, Jeremias 1:9. Irmã Karina, Esdra 1:1. Irmão Tiago, Ezequiel 3:16 e 17. E irmã Nilce, Atos 28, 25. Irmã Carla já vai fazer uma leitura também. Repetindo. O primeiro, 2 Samuel 23, 2. Leia aí para nós. Nós já estamos a caminho de terminar. Vinte e três, 2. Está vendo? Então essa teoria é destruída pela Bíblia. Atos 1,16. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Pronto, ou seja, a Bíblia é verdade. Jeremias 1:9. O Senhor é verdade. Esdra 1:1. Ou seja, nós estamos destruindo essa teoria na Bíblia. Ezequiel 3, 16 e 17. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele: eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouço a palavra que digo, e leve a eles a minha advertência. Atos 28, 25. Atos 28, 25. Ou seja, a palavra e a escritura é uma inspiração do Espírito Santo. Segunda teoria, que é contra a Bíblia, que nós precisamos também ter muito cuidado, é a teoria da inspiração divina comum. Sabe o que é isso? É a mesma inspiração que hoje nós temos quando nós oramos, quando nós pregamos, quando nós cantamos e quando nós ensinamos. Espera aí, mas tem um detalhe. Hoje nós temos muito emocionalismo no lugar de Espírito Santo. Aí as pessoas se emocionam, falam o que não é para falar, fazem o que não é para fazer, acham que o Espírito Santo está usando, mas não, inspiração é uma coisa. Essa inspiração comum que as pessoas têm, talvez pode ser uma emoção de acordo com o que está acontecendo. Eu, o irmão Tiago e a irmã Lourdinha, estávamos falando isso aí ainda há pouco antes de começar o culto. Ele foi numa congregação, né, meu filho? E ele chegou na congregação e ele viu muito a batucada lá. Quando ele chegou na batucada, ele saiu da igreja.
Ele foi para fora. Ele ficou, né? Ele não aguentou ver aquilo. Aí eu disse para ele, né? A gente também tem visitado e temos visto muito isso. As pessoas querendo movimento e não querendo Bíblia. E eu acho que hoje, meu amigo, outro conhece daqui, ó. Ou daqui a pouco nós vamos perder tudo isso que nós estamos aqui. Por isso é que você pode ver, culto de ensino é os menos priorizados. Já para lá, já sei da Bíblia, eu leio em casa, eu já conheço tudo. Vai com essa ideia errante tua. Sabe o que Paulo disse? Aliás, eu não vou nem afirmar que foi Paulo que disse, porque na verdade foi o livro de Hebreus. Mas quem escreve o livro de Hebreus afirma e diz assim, ó: muitos estão deixando de se congregar, achando que pode se congregar em qualquer lugar. Peraí, casa de Deus é uma. A minha casa pode ser um altar de Deus, mas não é o lugar em que Deus fala comigo. A minha casa pode ser um altar de Deus de adoração, um altar que Deus pode falar, um altar que eu posso orar, mas o lugar onde eu recebo toda a força, todo o ânimo, todo o vigor para mim continuar para a semana é na casa de Deus. Quer ver uma coisa, irmão? O culto que mais nos chama a atenção é o culto de domingo. Sabe por que o culto de domingo nos chama mais a atenção? Não é porque ele é um culto inválido, é porque ele é o primeiro dia da semana e é o culto que a gente precisa para a gente passar segunda, terça, quarta. Não é verdade? A gente sai, oh Deus, agora eu já estou equipado para a próxima semana. Amém, irmãos? Então essa teoria está errada. Terceira teoria, teoria da inspiração parcial. O que é isso, pastor? Essa teoria afirma que apenas algumas partes da Bíblia são inspiradas por Deus, outras é inspirada pelos homens. Aí, como eu disse, o exemplo de Malaquias 3:10. Diz que aquilo não é verdade. Outra teoria que eles dizem que não é bíblica, Atos dos Apóstolos capítulo 2. Batismo no Espírito Santo é teoria humana, não consiste numa teoria divina. É a parcial. E tem gente que está entre esses dois termos, aí ele fica, tem coisa na Bíblia que eu concordo, tem coisa na Bíblia que eu não concordo. Meu irmão, eu vou logo falar logo aqui, porque eu tenho autoridade para falar isso aqui divinamente pelo Espírito Santo. A Bíblia está pouco lixando porque tu acha. Eu posso afirmar isso aqui até biblicamente. A Bíblia por si própria, ela é a sua defesa. Ela não precisa de pessoas que a defendem. Ela é a nossa defesa de fé. A Bíblia por si própria é a verdade. Por si próprio. Ok? Então, ainda tenho mais uma teoria. A teoria da inspiração das ideias. Essa teoria ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não são as palavras que Ele gostaria de falar. Olha, que loucura. Hein? Agora, pastor, aí ainda tem um detalhe, ó. Ainda tem um detalhe, aqui dentro dessa teoria, tem as pessoas que querem comandar os textos bíblicos. E eles se acham os donos da Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia, a ideia central da Bíblia é essa. Está vendo? Essa é a verdadeira. A Bíblia tem 4 elementos compostos que são indiscutíveis. Primeiro, a Bíblia é verbal. As palavras são inspiradas. A Bíblia é plenária. Todas as partes são iguais e são inspiradas. Antigo e Novo cumprimentam. A Bíblia é infalível. Todas as questões de fé e da moral são certas. E a Bíblia é inerrante. Todas as questões da ciência e da história são exatas e certas. Acabou. Aí tu já viu o pregador dizendo assim: esta Bíblia que é inefável, inerrante. Sabe por que inspira a dizer isso? Porque é certo. A Bíblia é o nosso ato de fé. Amém? Então hoje nós aprendemos as 3 definições das Escrituras, a inspiração e a revelação. Semana que vem vamos aprender o que a Bíblia fala sobre si, a natureza e a autoridade da Bíblia, o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. Só não pode faltar quarta-feira que vem. Amém?
Fiquemos de pé. Glória a Deus. Deus, eu te peço nesta noite, Senhor, para encerrar este culto, que a tua palavra, que é inerrável, que é infalível, que é verbal, que é comunicativa, que é real, não saia dos nossos corações. Que a tua palavra que é verdade, que a tua palavra que é escudo, que a tua palavra que é, Senhor, a nossa proteção, não saia das nossas mentes. Proteja a nossa mente, proteja o nosso coração, para que nós não possamos ser levados por qualquer tipo de variação, sejam eles de ensinos errantes, ou sejam eles de compreensão humana. Acreditamos que a Bíblia é a tua palavra, acreditamos e não tiramos de dentro do nosso coração esta verdade. Não há o que discutir, não há o que, Senhor, obrigado, não tem como questionar. A palavra é verdade, a palavra é para nós, ela é revelada, ela é inspirada pelo teu Espírito. Eu te peço nesta noite, obrigado por ter inspirado homens de coragem, homens que venceram, aleluia, inspirados pelo teu Espírito, inimigos. E hoje, Senhor, nós destruímos essas teorias pela palavra verdadeira, pela palavra que é eficaz. Então nesta noite, que possamos sair daqui convictos que a tua palavra é o alimento de verdade, que a tua palavra é o alimento do cristianismo, que a tua palavra é o alimento para esta nação. Obrigado pelo povo que aqui chegou, pelo povo que aqui aprendeu. Semana que vem não vamos faltar, porque vamos continuar falando acerca da tua palavra. Eu te peço, Deus, abençoa os nossos irmãos, levando a todos para casa, dando uma noite de bênção. É que eu te peço nesta noite em nome de Jesus, amém. E que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja diga comigo, amém. Deus abençoe.